Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Infopod, o podcast do Grupo Infolaudo, sempre buscando aproximar você da medicina de precisão, dos bastidores da medicina e também da ciência. Hoje nós vamos aproveitar este mês agosto branco para falar de um tema muito importante, o câncer de pulmão. Aqui na bancada comigo estão dois médicos que você que nos acompanha no Infopod já conhece, Dr. Daniel Ogata, médico patologista e sócio do Grupo Infolaudo, e também a doutora Luciana De Pierre Lanzarin, também médica patologista e sócia do Grupo Infolaudo. Bem-vindos vocês dois. Obrigado. Obrigada. Que bom estar com vocês novamente. Bom, nós estamos no agosto branco, né? Um mês que marca a campanha. Nós, inclusive, falamos sobre campanhas num outro podcast. Todo mês agora tem um mês de campanha, buscando conscientizar as pessoas da importância da prevenção. A gente bate muito nessa tecla, né? Prevenção. E agosto é agosto branco, mês de prevenção do câncer de pulmão. Durante muito tempo, o câncer de pulmão foi um prognóstico sempre muito pesado, assim, muito tardio e muito severo. Isso mudou atualmente? Em partes, sim, mas ele ainda continua sendo o câncer que mais mata no mundo Hum. e ainda continua sendo um câncer com uma incidência relativamente grande, né? O que mudou hoje é que você aumentou o nosso arsenal de tratamento para esses pacientes aumentou, o prognóstico para um grupo desses pacientes melhorou significativamente, mas ainda assim ele continua sendo um grande desafio na oncologia. Eu acho que Entendi. além do tratamento, do prognóstico, né, também a gente melhorou muito o diagnóstico, né? É. Então, assim, é um tipo de tumor que não se tem grandes protocolos de rastreio, né? Então, Uhum. hoje em dia já se tem alguns protocolos de rastreamento que é diferente de uma mamografia, né? Um rastreamento você vai fazer com uma tomografia. Então já é um exame que tem mais radiação, você não vai ficar submetendo o paciente a tanta radiação, mas existem já hoje em dia protocolos para pacientes que têm um risco maior de fazer esses exames preventivos. E com a gente brinca que na pandemia de Covid foi uma alta incidência de diagnóstico de câncer de pulmão inicial. Porque as pessoas faziam muita tomografia por causa do Covid e acabavam descobrindo um nódulo e acompanhando. Então, foi um momento de diagnósticos precoces também, É, né. foi. Então, eu acho que a Covid deixa esse legado, né? Ela mudou a forma de rastreio de pacientes de maior risco para câncer de pulmão, né? Uhum. Exatamente por causa disso que a doutora Luciana falou. A gente começou a fazer mais diagnósticos de doenças precoces, que até então isso não acontecia. A Então, maioria dos casos a gente acaba diagnosticando doença avançada, né? quando você junta um diagnóstico precoce, um tratamento mais personalizado, você vai melhorar com certeza o cenário para esses Uhum. pacientes, né. Uhum. Que Não vai bom. deixar de ser um tumor agressivo, mas você consegue melhorar o Sim. tratamento. Que bom, né? Então a pandemia nos deixou alguma coisa boa, né? Sim, com Vamos pensar certeza. Nesse dessa sentido, forma. sim. Que bom, Uhum. que bom. Quais são os tipos de câncer de pulmão? Não é um só, né? Existem vários tipos. Uhum. Quais são eles? Classicamente, o que a gente dividia era em carcinoma de grandes células e de pequenas células, né. Então, carcinoma não pequenas células, que a gente chamava, e de pequenas Isso. células. Então, antigamente, isso era suficiente para tratamento dos pacientes. Hoje em dia aí, com o tempo, a gente começou a dividir melhor esse carcinoma de não pequenas células em adenocarcinomas e carcinomas, de células escamosas, o SEC. E aí esses pacientes já recebiam, tratamentos diferentes, né. Aí hoje em dia a gente ainda divide histologicamente com esses nomes, mas a gente começou a ver características diferentes deles, né. Então agora a gente começa a entrar no não só na diferenciação deles, que é isso que a gente vê na histologia, mas também com a imunohistoquímica, a gente ajuda a diferenciar, mas agora a gente também divide eles com características moleculares. Que vão direcionar melhor o tratamento desses pacientes, né. É, principalmente os Os adenocarcinomas, adenocarcinomas, isso. Uhum. né? Antigamente vocês detectavam é câncer. Agora vocês detectam, de uma forma leiga de falar, o RG, o CPF, então mudou Mudou. essa forma de fazer essa leitura e aí conseguir dar um diagnóstico mais. É, mudou, porque assim, como a doutora Luciana falou, a gente dividia em carcinoma não pequenas células e pequenas células. E o não pequenas células, né, adenocarcinoma e carcinoma de células escamosas.
O não pequenas células corresponde à maioria ainda, 85%, Uhum. diante de 15% do carcinoma de pequenas células. O carcinoma de pequenas células, pouca coisa mudou, praticamente nada. Uhum. Agora existem algumas drogas, terapias-alvos promissoras que vão acabar chegando aí para os pacientes nos próximos meses ou no próximo ano. Mas para os carcinomas não pequenas células, muita coisa mudou em relação ao tratamento. Na minha Muito. época de residência, né, eles queriam saber exatamente assim, é adenocarcinoma ou carcinoma de células escamosas, quando era não pequenas células, porque tinha o bevacizumab, né, que é um medicamento que dependendo do tipo de tumor você não poderia dar porque tinha risco de sangramento, né? Então hoje já mudou, hoje, é um adenocarcinoma. Mas esse adenocarcinoma, que mutação alvo ele tem? Se é que ele tem, né? Pela uma mutação, a gente chama de mutação alvo, ou melhor, um alvo molecular, né? Que é uma alteração molecular que direciona a tratamento específico. Então, hoje em dia, a gente está cada vez mais segmentando, principalmente nos adenocarcinomas. Por isso, da importância dos testes moleculares, né? Entendi. Você disse que é o câncer que mais mata ainda. Hoje, sim. Tá. Isso mudou, aumentou? Vocês conseguem ter, existe já estudo nisso, com o uso do pod, do cigarro eletrônico, e aumentou em pacientes mais jovens ou ainda não se tem? Ainda Não, não. ainda não tem Não tem nada tempo, né? concreto, né? Uhum. Mas provavelmente exista algum impacto, sim, porque o cigarro eletrônico ele também tem carcinógenos. Uhum. Então aquela coisa de que é só um vaporzinho, não é combustão, isso daí não existe, né? Entendi. Ele é tão nocivo quanto o cigarro normal, só que a gente realmente Porque não a teve gente não tem a tempo ainda, prova do né? tempo ainda, É. né? Assim, é muito recente para a Uhum. gente ter Alguma conclusão, a né? conclusão Mas a dessa gente sabe exposição, pelo né? racional, a gente sabe que existe esse risco. Uhum. E aí tem uma tendência para que um público mais jovem passe a desenvolver? Pode Pelo acontecer racional, isso? sim, né? Porque Pode. hoje tem uma faixa etária no câncer de É que pulmão que é assim, mais incidente? eu não sei se teria um público mais jovem, né? Porque mesmo se a gente for considerar o principal fator de risco do câncer de pulmão, acho que isso aí já é universal, todo mundo sabe que é o tabagismo, né? Uhum. Então, quem começa a fumar o cigarro normal também começa jovem, né? Então, não sei se vai Uhum. mudar tanto a incidência, a não ser que esses carcinógenos sejam mais agressivos, por exemplo, Porque do é o que pod. falam, né? Essa é a Mas minha dúvida. mas é assim, a gente precisa da prova do tempo ainda, É, né? precisa. Entendi. É porque todo mundo tem falado tanto disso, né? De que o cigarro eletrônico é muito mais agressivo do que o cigarro comum. E isso é baseado em alguma pesquisa, em algum estudo, em alguma É, a coisa. Então, agressividade dele, além da agressividade relacionada ao câncer, ele também tem agressividade inflamatória, né? É. Então, hum, assim, ele acaba sendo prejudica o funcionamento pulmonar, né? Existem Então, não sim. muitas doenças, necessariamente, né? por enquanto que a gente tem a prova desses problemas pulmonares, a gente ainda Que não não tem são neoplásicos, isso, são porque o Sim. inflamatórios. câncer, para ele desenvolver, ele vai tempo. Agora, essas alterações inflamatórias, as alterações do pulmão, do funcionamento do pulmão, isso a gente já tem, Bastante caso, né? já tem casos, Pois né? é, eu fico acompanhando isso, de que muito rapidamente o jovem começa a fumar e em pouco tempo muitos já estão parando no hospital com uma inflamação Uhum. grave, com alguma coisa assim. Mas ok, totalmente diferente de câncer, Uhum. são mais males que o cigarro Sim. eletrônico causa e que a gente não vinha, pelo menos não tinha muito sinal disso no cigarro comum, né? O Exatamente. cigarro comum também causa danos. A diferença é que o pod, por exemplo, ele não tem aquele impacto social do cigarro, Comum, comum, né? O né, cheiro, por né? causa do cheiro. Então as pessoas acabam fumando ele, podem convivendo com as pessoas, né. O cigarro normal, antigamente, também, ele era liberado em todos os lugares, só que ele incomoda as pessoas, né. Uhum. Então o cheiro realmente incomoda. Quem não fuma, incomoda, né. E aí, com o tempo, foi, mudando a legislação, e aí agora, hoje em dia, a gente não vê mais as pessoas fumando em lugares comunitários, assim, né. Uhum. Então existe aquele tabu, inibe um pouco as pessoas, aí vem o cigarro eletrônico e agora voltou a ser liberado, fumar, né, o É, as pessoas fumam em qualquer lugar, porque que é o cheirinho aquele bom, cheirinho né? bom, cheirinho doce não incomoda tanto as pessoas, né. Sim, é verdade.
Bom, a gente fala muito de medicina de precisão, né? O que Uhum. que isso mudou dentro do laboratório Infolaudo para os pacientes que recebem um diagnóstico de câncer de pulmão? Isso mudou bastante. Muita coisa mudou. Então, o que que acontece, né? Como a gente já falou no início aqui do podcast, ainda grande parte dos casos de câncer de pulmão, eles acabam tendo seu diagnóstico tardio. A gente Uhum. não consegue ainda pegar, na maioria das vezes, a doença no estágio mais inicial, Porque né? ele é assintomático? Ele normalmente é assintomático e o Tá. câncer de pulmão ele tem uma característica que ele cresce lentamente. Quando ele se manifesta sintomaticamente, significa que pode ser que seja uma doença já mais avançada. Às vezes, assim, é um adenocarcinoma, que é um dos tipos de câncer de pulmão, que ele se desenvolve mais na periferia do pulmão. Então, normalmente, quando ele se manifesta, o paciente tem o derrame pleural, que é aquele líquido que acumula entre o pulmão e a parede torácica, e o paciente tem dor para respirar, dificuldade respiratória. Isso já é sinal de uma doença mais avançada, né? Ou é um tumor mais central, como o carcinoma de células escamosas e o carcinoma de pequenas células, que está relacionado muito mais ao tabagismo, que se sangra é uma doença mais avançada, significa que o tumor invadiu algum vaso sanguíneo daquela região e está causando sangramento, né? Então, normalmente, nesses casos, antigamente a gente tinha estratégia, única estratégia era quimioterapia, radioterapia, a cirurgia não era cogitada em doenças avançadas, não é cogitada, né? Porque não tem benefício, aumenta a morbidade e não tem benefício nenhum. E com a medicina de precisão, principalmente nos pacientes com adenocarcinomas, a gente acaba pesquisando alvos terapêuticos, né? Mutações que podem ser alvejáveis. E como que isso funciona, né? Isso funciona basicamente da seguinte forma: toda célula cancerígena, ela é uma célula que ela tem uma disfunção molecular. Então existe um defeito de sinalização que acaba ativando de forma autônoma e independente alguma habilidade dessa célula em crescer descontroladamente, por exemplo, ou aumentar a sua capacidade de invasão. E quando a gente detecta uma mutação que altera essa via, existem alguns medicamentos que hoje já encontram-se disponíveis para uso nesse grupo de pacientes, que acaba bloqueando essa função e a célula ela acaba morrendo por perda, inativação dessa função anormal, né? Uhum. Então não é quimioterapia, não é a mesma coisa. Por isso que a gente chama de terapia-alvo, porque ela vai direto na célula doente. Ela não tem muitos efeitos colaterais quando comparados com a quimioterapia. E se existem esses efeitos colaterais, eles são efeitos colaterais muitas vezes brandos, né? Tipo, o paciente não perde cabelo, o paciente não tem diarreia, como acontece na quimioterapia, né? Então, esses pacientes, eles acabam realmente tendo um benefício real no dia a dia, né? Inclusive, teve um estudo, acho que o primeiro alvo molecular no câncer de pulmão foi o tratamento anti-EGFR, que é uma das mutações alvejáveis mais comuns nesse grupo de pacientes, né? E teve um estudo, né, que é o FLAURA, DAURA, que mostrou que foi a primeira vez em que o paciente teve ganho de sobrevida global usando um tratamento personalizado, entende? Então, de fato, isso mudou bastante o cenário para esse grupo de pacientes. São quantos pacientes, qual é a porcentagem de pacientes que podem ter esse benefício? Aí depende do tipo de mutação, né? GFR geralmente em torno de 20%, 25% dos pacientes com adenocarcinoma de pulmão, mas existem outros alvos moleculares também já aprovados que são menos frequentes, mas que também têm benefícios interessantes. E Uhum. com isso a gente consegue entender, por exemplo, por que que mudou, por que que a gente, como a gente falou, atualmente existe uma esperança melhor para esses pacientes, né, que com câncer de pulmão, porque antigamente sem essas medicações a gente era o oncologista ficava muito limitado de como tratar, né. Então Uhum. agora existe uma ampla gama de medicamentos que podem beneficiar mais esses pacientes. Só que Entendi. como selecionar qual paciente vai usar o quê, né? Pois E aí é. é aí que a gente depende desses testes moleculares, Uhum. que a gente, com a genomics, por exemplo, a gente tá, porque a gente sentia falta disso, né? Porque a gente precisa, a resposta até a imunohistoquímica não era suficiente pra gente, para o oncologista escolher o melhor tratamento para esses pacientes. Entendi. Então a gente acabou, tendo essa necessidade de ir além, né, de fazer esses testes, para detectar essas mutações e selecionar melhor qual paciente vai ter
potencial de responder a um tratamento mais específico, né? É, Então é aí que entra a genomics, aí que nesse entra a genomics. processo do tratamento do Porque câncer. assim, ó, a patologia, na patologia, na anatomia patológica, a gente chega no diagnóstico, né? E na genomics a gente vai além. A gente não somente dá o diagnóstico, como a gente consegue dizer se existe algum alvo molecular nesse grupo de pacientes que pode se beneficiar com o tratamento. Então, na genomics a gente faz pesquisa, no caso de câncer de pulmão, para mutação do Carras, do EGFR, do ALK, do RET, do MET, entendeu? São vários alvos moleculares que a gente consegue testar e a gente consegue dar essa resposta para o oncologista. Tá. Então, o patologista, ele saiu daquela sua função clássica, que ainda é importante, que é do diagnóstico, e passou a entrar literalmente no campo de tratamento. Uhum. Então, os oncologistas dependem da gente para indicar um tratamento para o paciente. Mais preciso Mais mesmo. preciso. Então, só para a gente entender, vocês fazem testes dentro da Genomics. Para quem não conhece, não acompanhou os outros episódios, a Genomics é uma outra empresa do grupo Infolaudo que trabalha especificamente com genômica. Então, são mais testes, mais tecnologia para realmente esmiuçar esse laudo aí. Falei certo? É isso? Falou. Aham. Então, assim, a indústria farmacêutica, para ver se eu entendi, a indústria farmacêutica, ela desenvolveu medicamentos que não servem, é câncer de pulmão, mas cada um serve para um tipo de câncer de pulmão. E aí a patologia consegue fazer uma diferenciação, mas para saber exatamente qual é o medicamento que vai ser para cada tipo, Isso. é no teste genômico. Isso, porque são medicamentos de alto custo e você tem que saber selecionar o paciente que vai se beneficiado que vai ser beneficiado com esse medicamento. Não são Entendi. todos os pacientes. Ele tem que ter essa mutação e baseado nesse resultado, nessa mutação, existe um medicamento que é específico para essa mutação, Uhum. né? Então, por exemplo, tem mutação do EGFR, tem o osimertinib, né? Do ALK, tem o alectinib, entendeu? Para o Tá. Carras, tem o soterazib. Então para cada mutação, você tem um medicamento específico, Que é a terapia-alvo que é a daí. terapia-alvo. Tá. E não adianta você fornecer esse medicamento para quem não tem a mutação, Não que responde. não vai Não responder. Você Não vai responde. gastar responde. dinheiro e tempo. E tempo Tá. não E necessariamente o toxicidade, né? Pro paciente vai paciente. ter esse tempo, né? É. Então você vai perder de, por exemplo, 2 meses com um tratamento que não vai ser efetivo. O Uhum. paciente não tem esse tempo Sim. a Aham. perder, né? Então, Exatamente. E com essa mudança agora, é de quanto tempo para cá, mais ou menos, essa mudança para A terapia-alvo? mudança, ela começou em 2000, algo em torno de 2005, 2006, começaram os primeiros estudos Uhum. para terapia-alvo, né? 2007 eu sei que teve um estudo aprovado para terapia para pacientes com rearranjo ALK. Então, assim, ó, a gente fala 20 anos, né? Olha Menos lá. de 20 anos, que é pouco tempo. A gente Uhum. considerando isso, acho que é pouco tempo, né? isso é o início O início. o início, né? O Até início. chegar Até chegar. no dia a dia. Demorou bastante, Uhum. né? E Tá, aí, chegando no dia a dia, foi o quê? Menos de 10 anos, né? é bem E recente aí, mesmo. qual era o desafio também, né? Porque como são esses testes moleculares, não são tão rápidos de se chegar ao resultado, por exemplo, como um anatomopatológico ou imunistoquímica. Daí, qual era o desafio que a gente tinha? Era entregar esse resultado em tempo hábil, porque se demora para chegar um resultado desses, o oncologista, o paciente, eles não têm, como eu falei, eles não têm esses 2 meses para esperar. Então, ele acabava optando por tratar o paciente acabava sendo tratado com quimioterapia, porque esse resultado, por exemplo, não chegava em tempo hábil de se Isso. optar por esse tratamento Uhum. mais direcionado, né? Para os pacientes com a mutação. Então, não adianta detectar que tem essa mutação, mas depois de muito tempo. E por isso que a gente tinha esse incômodo, né? Sim, A dessa gente urgência, precisa né? tentar liberar esses exames o quanto antes. E aí o objetivo é a gente faz esses exames em loco, né? Sim. Para agilizar realmente esse resultado e conseguir, a hora que o paciente vai começar o tratamento, ele já está com todas as informações ali, que aí ele Uhum. pode realmente optar pelo melhor tratamento para ele, né? Entendi. O oncologista, o médico que está tratando ele, tem todas as informações ali para escolher pelo melhor tratamento, né? O Porque mais antes adequado para isso aquele ia para paciente. outro estado para ter essa. Ah, sim, no Por começo. isso que demorava muito. Laboratórios centrais, aí muitas vezes para fora do Brasil, né? Entendi.
E agora tá aqui, em Agora Santa tá aqui, tá em Catarina, Santa Itajaí. Catarina. É. Que coisa boa. Só o Grupo Infolaudo aqui na região que tem esses testes? Acho que para esses testes, sim, né? Sim, do EGFR, Carras, eu acho que é só Só aqui aqui na mesmo. região. E a gente já tem resultado. Eu sei que vocês não falam de cura, né? Câncer é uma doença que se fala em Uhum. remissão, né? É, Controle da doença. isso, controle da Uhum. doença. Vocês já têm casos, já sabem de casos que com agora essa divisão do tratamento, com a terapia-alvo, já tem o controle da doença e Muitos aumenta a casos. sobrevida? Muitos Sim. É casos. mesmo? Em tão pouco Muitos tempo casos. assim? Com certeza. Pacientes, assim, com respostas absurdamente magníficas, assim, da lesão praticamente reduzir ao ponto de desaparecer, de não ser mais detectada, né? Que Existem coisa casos boa. que realmente isso acaba acontecendo. É lógico que são pacientes que ficam sendo monitorados, né? Porque Sim. pode acontecer de uma outra via molecular ser ativada, o tumor reaparecer, né? Ele acaba surgindo novamente. Aí exige uma nova abordagem terapêutica, isso pode acontecer, mas Uhum. que realmente isso aumentou a sobrevida desses pacientes com qualidade, isso realmente aconteceu. Que Se a gente, fantástico. mesmo assim, né, o tumor voltando depois, se a gente for comparar com o que era É, a sobrevida antes desses e tratamentos, o né? tratamento, né? O tratamento era muito sofrido. É, Quimioterapia, radioterapia, né? Muitos efeitos colaterais. com pouco Então, um resultado. grupo de pacientes acaba não precisando necessariamente disso, e Uhum. eles acabam, né, tendo uma qualidade de vida absurdamente superior. Ótimo. Esses testes estão disponíveis na rede pública ou não? Somente no plano de saúde particular? Estão, né, mas existem alguns desafios, algumas limitações, né, mas existe ainda na rede pública, eh, são medicamentos voltados para rearranjo ALK, terapias anti-IGFRs estão disponíveis também para esses pacientes do SUS. Isso realmente, para esse grupo de pacientes, existe, Uhum. tá? É lógico que no paciente privado existe uma facilidade maior, assim, de ter acesso. Uhum. É, a gente ainda tem esse problema no nosso país, né? A gente caminha com três tipos de tratamento na saúde: o público, o privado e o plano de saúde, né? Aham. Acabam sendo bem distintos os três para algumas O coisas, né? particular ele é inviável, né? Porque são medicamentos de alto custo, Uhum, é praticamente impossível que se consiga bancar o tratamento durante uhum. toda a jornada desse paciente. O plano de saúde cobre. O plano de saúde cobre. O que está aprovado no rol, o plano de saúde cobre. Que bacana. Tá, e a gente falou no início que é um câncer que a descoberta é tardia, né? Uhum. A gente está falando do mês de prevenção. Então, qual seria o caminho para a prevenção? A gente sabe que o tabagismo, né? Eliminar o tabagismo, nem começar, se possível, é o principal deles. Mas o que mais que pode se fazer para prevenir ou para detectar mais cedo, já que ele é assintomático? Tem um caminho para isso? Tem uma pesquisa para isso? Como que é? Assim, quando a gente fala em fatores de risco, a gente tem os fatores de risco que são modificáveis, né? Que relacionados principalmente a mudanças nos hábitos de vida. Acho Uhum, que o principal, assim, ó, fumar, né? Tem que evitar o tabagismo, tem que evitar, né, o cigarro, que continua sendo, acho que o fator de risco mais poderoso. Hum. É lógico que existem outros fatores de risco, existe a chance genética, né, a hereditariedade de você desenvolver um câncer de pulmão, mas eu acho que o principal, o que você conseguir modificar para evitar a doença é o ideal, uhum, né? Para os pacientes que são tabagistas pesados, você tem hoje um programa de rastreio, né, principalmente acima de 50 anos, tomografia com baixa emissão de radiação, né, para tentar detectar lesões precoces. É basicamente isso, tá? Fora isso é difícil, assim, não tem muito que se possa fazer, né? uhum. Então, na verdade, por ele ser assintomático, é meio que um tiro no escuro, né? A pessoa que não fuma, tem incidência em quem também não Tem, fuma. tem. Geralmente, esses casos, por exemplo, de mutações, alvos, elas são mais Mulheres, comuns Em em quem não fuma. mulheres e jovens, jovens e que não não fumantes. fumantes, né? Então, assim, quando tem um câncer de pulmão em um paciente que não fuma, uma pessoa que nunca fumou,
a chance de essa pessoa ter alguma dessas mutações alvos é maior, né, proporcionalmente Isso. maior do que das pessoas que fumam. Então, essas pessoas têm uma possibilidade maior de receber esses tratamentos É a direcionados. paciente que vale a pena insistir, né? Por que Tá. que eu digo isso? Porque às vezes assim, ó, essa paciente faz uma biópsia, vem pouca amostragem e a gente não consegue material suficiente para fazer testes moleculares. É a Uhum. paciente que o próprio oncologista que está conduzindo o caso, ele já sabe disso. Eu vou ter que colocar essa paciente de novo na mesa, vou ter que rebiopsiar ela, porque a chance dela ter um alvo terapêutico é enorme, né? Então tem todo esse contexto envolvido também. Uhum. Para os tipos de câncer, assim como o câncer de pulmão, que a descoberta geralmente é tardia por ser assintomático, tem algum caminho que estão estudando, que estão pesquisando para que realmente faça parte de um plano de prevenção, de exames, porque assim, a pessoa quando tem um plano de saúde, se ela quiser, ela vai lá, vai no médico, marcar, eu quero fazer para ver, né, vou fazer o meu check-up. Aham. Mas a pessoa que está dependendo do sistema público, ela vai, na verdade, encaminhada, né? Vai lá porque tem um Uhum. sintoma, porque não sei o quê. Existe algum programa para isso? A saúde brasileira Existem caminha para alguma coisa? estudos tentando criar esses programas, né? Mas assim, a gente fala, tem esse rastreamento. Ele é difícil, às vezes, até no privado, né? Porque o paciente precisa saber, precisa querer investigar aquilo. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela acaba muitas vezes sendo displicente com isso, assim, Uhum. porque é aquela, eu acho que junta um pouco assim, a culpa, o eu não vou parar de fumar, e aí fica naquela, talvez um pouco de negação do problema. Então, se ela não acompanha realmente com o médico que vai lá e peça as tomografias anuais dela, para esse rastreio, é que assim como tudo, né, se não tem sintoma e não vai no médico. Pois é. Então, é o clássico, assim, Isso né, é se você não interessante. acompanha, não faz, É, não vai sempre, num pneumologista, por exemplo, que vai fazer esse acompanhamento, que vai pedir, vai fazer o rastreio, acaba ficando, mesmo no privado, sabe. E no SUS também, as pessoas acabam indo na consulta quando tem algum problema, e não pra rastreio, né. isso que a Lu falou é interessante, porque os perfis dos pacientes que tem um risco de ter câncer de pulmão, por exemplo, e do paciente que tem um risco de ter câncer de mama são diferentes, né? Uhum. Por exemplo, a Unimed, ela tem um programa de busca ativa para pacientes de risco que ela entra em contato aleatoriamente, acho que tem um programa de randomização, com pacientes femininas, com, né, acima de 50 anos, tá? Entra em contato. Olha, a gente tá te convidando para fazer um exame aqui, mamografia, você não vai pagar coparticipação, tal. A adesão é enorme, é quase 100%. Todos os pacientes que recebem a ligação vão. Que legal Agora, isso. no caso de câncer de pulmão, a maioria não quer ir, porque eles têm uma negação, né? Eles são displicentes com a saúde deles, Sim. então eles não querem saber se eles têm alguma coisa que é grave, entendeu? Porque Nem eles sabem que displicente, é porque eles não querem chegar num eles não diagnóstico, as querem, é pessoas não falam: "Você negação. tem que parar de fumar". É, Ah, Ou assim, vo entendeu? entendeu? Mas O isso vício faz é muito parte do ser forte, faz humano, isso parte, não isso. é ai, mas não que é uma, triste isso. assim, ó, você tem uma a pessoa não fuma, se ela não para de fumar muitas vezes porque ela é difícil, né. Claro, tem Então prazer, tem o isso, vício. tem aquela dependência, né, mas e aí acaba, a pessoa não quer, é uma negação com esse A tipo de dependência é mais problema, forte que a né. Isso, vontade de parar de Sim. fumar, entendeu? e faz parte, né, Faz isso aí parte. não faz parte do ser humano, Aham. e acaba virando uma negação mesmo, assim, né. Eu vou por que que eu vou descobrir que eu tenho um câncer de pulmão, ainda vão dizer que é por causa do 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 cigarro. 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 Melhor não descobrir. Se eu morrer disso, eu morri feliz porque eu fumei. É. Meu Deus, que absurdo. Não, mas acontece, É, né. Não, sim. não tô dizendo que é todo, não, a gente não diz que todo mundo pensa assim, né, Sim. mas é difícil. Por exemplo, a mamografia, como o Daniel falou, as mulheres vão no ginecologista, isso já é uma cultura, Uhum. né, então mulher vai no Mulher se ginecologista. cuida muito mais. Agora É. quem vai num pneumologista para ficar fazendo um acompanhamento para rastrear um Não. câncer de pulmão? Você vai no pneumologista se você tá com algum sintoma. De Não Uhum. vai pneumonia, de anualmente marcar bronquite, uma de. consulta anual com o pneumologista se você não Sim. tem nenhum problema de pulmão, não tem asma, não tem bronquite, não tem
não tem nada, assim, né? Não tem Uhum. sintoma. É mais difícil de fazer esse acompanhamento, assim. Sim. Mas o câncer, então, ele é realmente uma doença que em muitos tipos de câncer, não só o de pulmão, a gente já falou isso aqui em outros episódios. É difícil justamente tratar, porque é difícil detectar, é difícil prevenir, é difícil, não tem sintoma, então ainda dá para dizer que é o grande calcanhar de Aquiles da medicina, Com o certeza, câncer. com certeza. Seja ele qual for, nessa complexidade, ainda é um grande desafio. Muito, muito grande, né? O Grupo Infolaudo, ele investiu nessa tecnologia, né, para ter esse rastreio mais Uhum. preciso, para ter essa terapia-alvo, para realmente oferecer o melhor tratamento. Existe algum procedimento dentro da genômica e da patologia que ainda pode ser investido para melhorar essa condição no câncer de pulmão, ou que existe disponível no mercado, o Grupo Infolaudo já tem? Não, acho que sempre dá pra gente melhorar, né? Tá. Correr atrás de novos recursos, novas tecnologias, né? A gente tá falando, por exemplo, assim, ó, de terapia-alvo. Terapia-alvo a gente depende de análise molecular, Uhum. né? E a gente, obviamente, não consegue fazer toda a análise molecular que a gente gostaria de fazer. Tá. E as novidades chegam ano a ano. Ah, Todo é ano a gente tem que rápido. fazer um update, assim, tem que se atualizar, para ver o que tem de novidade, o que está chegando, assim, de mais avançado em termos de diagnóstico, né? Então, o tempo inteiro a gente está envolvido nisso, sabe? Uhum. Eh, Acho que a gente já falou em outros episódios também sobre a imunoterapia, que a gente também faz Sim. o teste no laboratório, que a imunoterapia é uma outra estratégia de tratamento, que não é necessariamente a busca de um alvo molecular, mas a busca de tumores que responderiam bem a uma ativação do sistema imune do próprio paciente, né? Então é uma Sim. forma diferente de poder combater o tumor, É. né? E existem, assim, dentro da genômica, existem hoje painéis maiores que a gente pode aí no futuro estar customizando, trazendo para dentro do laboratório, para ter uma visão melhor dessa assinatura molecular do tumor. E aí a gente tem não somente uma visão sobre as estratégias de tratamento, mas a gente consegue avaliar dentro dessa análise molecular, por exemplo, tumores que, por mais que eles tenham um alvo molecular, eles podem ter uma outra mutação em um outro gene que acaba diminuindo a eficácia de tratamento, né, dentro desses medicamentos mais avançados, Uhum. né? Então, existem hoje mutações, por exemplo, que acabam inibindo a imunoterapia desses pacientes, mesmo que eles tenham expressão de uma proteína que indica um tratamento com imunoterapia. Então, a gente começa a ter uma visão mais abrangente do tumor. Eu acho que essa que é a nossa eu acho que o nosso grande desafio dentro da genômica, né? É trazer esses exames, assim, para nossa rotina da forma mais completa possível. Certo. Bom, vamos falar de pesquisa, porque o Grupo Infolaudo está sempre voltado para isso, né? É uma parte, a gente falou aqui do biobanco, de todas as pesquisas que vocês fazem. E recentemente o Grupo Infolaudo publicou um estudo sobre o câncer de pulmão. Como que surgiu essa pesquisa? Fala um pouco para a gente, assim, o Acho que essa resultado. pesquisa você pode até. Foi uma banca de TIC que você foi Isso participar. é porque Conta essa história, que essa história é legal. a gente tava. Eram os alunos nós somos professores da Sim. universidade, né, do curso de medicina, e uns alunos me chamaram para fazer para banca da apresentação deles do trabalho de iniciação científica. Que eles tinham feito um trabalho Eles com o tinham nosso feito banco de um dados. trabalho Tá. que a orientadora deles era uma oncologista, tinha proposto um trabalho de câncer de pulmão, e eles usaram o nosso banco de dados, né, o banco de dados do laboratório, para avaliar esse perfil molecular desses pacientes. Então, quantos deles era o teste do, do PDL1, que é para avaliar o tratamento, se o paciente tem indicação ou não de imunoterapia, o teste para avaliar a mutação do GFR e a mutação do ALK. Eles pegaram esse banco de dados e foram avaliar o perfil desses pacientes. E ficou um trabalho muito. Eu achei o trabalho ficou muito bom. Assim, a gente descobriu que a gente tinha muitos pacientes que foram testados com a gente, né? E é interessante a gente avaliar o perfil desses pacientes, porque os estudos que eles são feitos, assim, os estudos feitos, bases populacionais que indicam esses tratamentos, por exemplo, eles são feitos mundialmente
ou eles pegam pacientes, algumas populações, né? Então, o que a gente faz? Um estudo regional para ver a nossa população, a população do estado, a população que a gente testa, os nossos pacientes, eles têm um perfil semelhante com os pacientes lá dos Estados Unidos, da Europa ou de outras regiões do país. E ficou um trabalho, a gente achou, assim, ficou muito bom, porque o número de casos era interessante e a gente conseguia fazer essa comparação. Aí, quando eu vi a apresentação, eu cheguei no laboratório e falei com o Daniel, olha, o trabalho dos meninos são 2 alunos, né? Ficou muito bom, assim, eu acho que não dá para morrer esse Uhum. trabalho aqui, porque a gente tem que publicar essa informação, né, esses dados, porque a partir do momento que você faz isso, você publica, as outras pessoas que façam o mesmo trabalho em outro lugar também conseguem comparar com a nossa população, né, então a gente consegue comparar a população do sul, essa nossa população aqui é igual, tem um perfil semelhante a um grupo de pacientes do Nordeste, é semelhante aos pacientes da Europa, é semelhante aos pacientes dos Estados Unidos, e isso ajuda a gente também a entender, né, até traçar, o país conseguir traçar as estratégias, né. Uhum. E aí foi assim que a gente começou a Que chamou a atenção foi o N, né? Porque a gente começou a fazer levantamento bibliográfico, daí a gente descobriu que nós tínhamos talvez um dos maiores N de pacientes testados da América Latina. O que é o N, N? desculpa, é o número de Ah, pacientes, tá. né? Então foram 895 pacientes. A gente começou a buscar na literatura e a gente não conseguia encontrar, dentro de um único centro, uma quantidade tão grande de pacientes, né? E aí que realmente, né, diante de tudo isso, houve essa motivação da gente criar uma força-tarefa dentro do laboratório para poder fazer essa publicação. Aí primeiro a gente chamou os meninos, né, que tinham feito todo o levantamento de dados, a gente comunicou aí o resto da equipe, né, a oncologista, um cirurgião torácico, e aí eu conheci um aluno de medicina lá do John Hopkins, que é o Cauí. Aí ele sabia muito de estatística, assim, eu chamei ele para fazer parte do projeto, falei: "Ajuda a gente na parte de estatística, e tal". Aí a gente começou a estruturar o trabalho até que realmente a gente conseguiu, né, publicá-lo na revista e já está disponível, né, já é aberto, qualquer um pode ler o artigo, o paper, né, E mas qual que é a importância Pois desse é, N, né? é. exato. Porque quanto maior o número de pacientes, mais representativo é da população, né? Uhum. Então, se eu pegar 3 pacientes, isso não, estatisticamente, talvez não Insignificante. vai ser Sim. significante, né? Você não vai estar, ter uma amostra muito pequena da população. É que nem quando se faz as pesquisas de enfim, se faz as pesquisas, intenção de voto, eles têm um número X de pessoas que eles precisam entrevistar para Uhum. ser estatisticamente representativo da população. Então esse N de trabalhos também ele é importante para isso, porque você Sim. precisa ter uma quantidade, importante, né, e quanto maior o N, mais representativo isso vai ser. Perfeito. E qual foi a grande descoberta desse trabalho, dessa publicação? Não, na realidade a gente viu que o nosso perfil é um perfil, né, compatível mesmo. Não existe uma diferença do perfil molecular desses pacientes comparado com outros lugares, né? É Hum, lógico que se a gente for lá no Japão, o Japão tem um perfil já um pouco diferente do nosso, mas o entendi. nosso perfil é um perfil bem próprio aqui da região, não houve nenhuma mudança significativa. O nosso rearranjo álcool é um pouquinho acima da média, mas também não teve nenhum impacto estatístico muito significativo em relação aos outros grupos, né? Uhum. Na prática médica, uma publicação de um trabalho desse muda alguma coisa no procedimento com o paciente ou isso é fonte de pesquisa para o futuro? Qual é o impacto de um estudo desse? Na prática não acaba não mudando, mas é porque para mudar alguma coisa na prática você são vários passos, né. Uhum. Então não é um estudo que vai mudar, você vai agregando várias informações Sim. e vai entendendo. Por exemplo, se esse estudo tivesse dado uma proporção muito maior, por exemplo, de pacientes com arranjo ALK, isso impactaria, Acende porque um alerta. acende um alerta, Tá, né. entendi. Os nossos pacientes têm uma probabilidade maior de ter, alteração no gene ALK do que no resto Uhum. da população, então a gente vai sempre investir em pesquisar essa mutação.
Existem várias mutações, como o Daniel falou antes, relacionadas ao câncer de pulmão. Como é que a gente faz? Por que que a gente, por exemplo, nesse trabalho a gente pegou EGFR e ALK, que são as mais comuns, assim, né? O Uhum, EGFR é a mutação mais comum. Então, quando você escolhe uma mutação para procurar, você vai investir na mais comum. uhum. E aí, às vezes, se a gente tivesse alguma alteração ali, você consegue direcionar melhor esse fluxo, né? Mas então, se não deu nenhuma alteração significativa, de certa forma dá um alívio, né? Porque vê que não, a população catarinense, ela não está caminhando para algo que de repente pode acender um alerta e tá ali na média, tá Os equiparado aos, protocolos que existem, já eles, são eles são, eles suficientes. são aplicáveis à nossa população, É. entendeu? A nossa Entendi. realidade é semelhante às demais Uhum, realidades. entendi. Não Tá. existe uma característica molecular distinta, né? Uhum, tá. Para os pacientes que estão enfrentando o câncer de pulmão, ou algum familiar que esteja nos assistindo, né? A gente falou desses exames da terapia-alvo. Como que eles podem saber se eles se beneficiam disso? Isso é um caminho que é traçado pelo médico oncologista que está atendendo ele, ou não? Tem um outro caminho? Ele pode se antecipar de alguma Acho que forma? são vários caminhos, né? Primeiro, assim, os pacientes que são biopsiados e essa biópsia vai para o nosso laboratório, a gente já tem dentro do laboratório estabelecido, né, uma jornada muito clara, assim. A gente deu o diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão, eu e a doutora Luciana, a gente já abre os testes moleculares, já faz os testes reflexos, e o Uhum, paciente já tem tudo pronto, né? O laudo, o perfil molecular básico, que a gente chama, que é o EGFR, o ALK, e também o teste para PDL1, que é para imunoterapia. Nos demais pacientes, hoje acho que já está muito sedimentado assim, dentro da oncologia, que os pacientes precisam ter, no mínimo, o teste básico. Então, eles acabam solicitando, né? uhum. E esse material acaba vindo de certa maneira para a gente acaba executando esses testes no laboratório, daí por uma outra via, né? Então, acho que o paciente que tem o diagnóstico, em geral, ele não precisa se preocupar porque a conduta ela já está muito sedimentada no meio e ela vai acabar fazendo os testes e ela vai acabar se beneficiando com o tratamento caso ela seja elegível para isso. Entendi, tá. Vamos para um lado mais emocional da questão. Vocês têm um teste que realmente muda a forma como o tratamento do câncer de pulmão acontece, né? A possibilidade de um tratamento menos agressivo, que aumenta a sobrevida, que pode controlar mais a doença. Como é para vocês, emocionalmente falando, saber que vocês podem fornecer isso para a população que está enfrentando um câncer de pulmão? Ter esse grau de diferença, assim, no mercado dos testes e dos protocolos. Eu acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente busca em questão de novos exames e em tentar agilizar o resultado, o objetivo final é sempre esse, né? É sempre que o paciente tenha um benefício. Não adianta eu fazer o teste se o paciente não vai ter esse benefício. Então, tudo que a gente faz ali no laboratório, desde o diagnóstico inicial com o exame do microscópio, com a coloração que a gente fala de hematoxilina eosina, HE, que é a primeira lâmina, a primeira análise que a gente faz para ver se existe tumor ou se não existe, e depois a gente vai caracterizando ele. Todo esse processo é pensando no paciente, no benefício que o paciente vai ter com esse resultado, né? Uhum. Ou para direcionar o melhor tratamento para ele, ou para se entender o que esperar dessa doença, né? Às vezes não vai dar um tratamento diferente, mas o paciente vai entender eh, se vai ser o que que ele espera da doença, se é uma doença que vai evoluir rápido, se ela vai demorar para evoluir. E isso aí também, quer não, às vezes não tem um tratamento, uma cura, mas a pessoa entendendo, ela consegue se programar, a família consegue entender esse processo, gera uma ansiedade menor, porque você vai estar lidando com algo, você vai conseguir entender o prever alguma coisa, né. Claro, a gente sempre nunca a gente vai dizer que não tem
né, nenhuma esperança, porque cada doença é uma doença, por mais que ela seja aparentemente igual à de outra pessoa, cada um né, cada evolução é diferente. Mas, tudo que a gente faz, todo exame que a gente implementa, todo, estudo que a gente faz em um caso, é pensando o objetivo final é o paciente. Uhum. Então, a gente sempre se preocupa, às vezes a gente para assim, olha, tá, mas assim, o que que a gente pode ainda tirar para dar alguma resposta a mais para esse paciente? Às vezes a gente fica, né, nós 2 a gente às vezes fica debatendo algum caso assim: "Ah, mas o que que a gente consegue dizer diferente para esse paciente que ele pode se beneficiar?". Então, às vezes a gente fica deixa o caso ali, amanhã a gente vai ver de novo para ver se tem alguma coisa que a gente consegue ainda extrair Uhum. desse material, assim, né, desse laudo. Ah, mas a primeira vez que eu tive, assim, noção, assim, do impacto que o laboratório estava tendo, assim, na sociedade, assim, né, o benefício que ele estava trazendo, foi uma vez que fui passar um final de semana num hotel fazenda, e era um hotel fazenda longe daqui, né? Aí eu tava lá sentado conversando com os hóspedes e tal, daí eu descobri nessa conversa 2 pacientes. Um paciente era um paciente que ele tinha feito o teste com a gente, no PDL1, e tinha dado autoexpressor, ele estava usando imunoterapia. E ele estava super bem, né? Daí a esposa dele falando, olha, ele tá super bem, ele não tá nem usando quimioterapia, ele tá vivendo a vida dele praticamente normal, assim. E o outro era irmão de um paciente que também a gente tinha descoberto um rearranjo ALK, ele estava tratando, ele estava sem evidências da doença, um rapaz novo, né, o irmão dele. Aí eu parei para refletir a respeito, né? Falei, puxa, que trabalho legal, né? Porque é um trabalho Uhum. que realmente ele tá trazendo um benefício real, assim, algo palpável. É Sim. como eu disse, assim, não é apenas um diagnóstico, assim, a gente tá ajudando no tratamento, na qualidade de vida, a gente tá proporcionando bons momentos, né? E a outra vez eu estava na praia e tinha uma mãe de um colega nosso, ortopedista, e ela também, a gente tinha descoberto dado o diagnóstico de um adenocarcinoma, ela tinha mutação do EGFR, estava usando o osimertinib, e ela estava cheia de metástase na época do diagnóstico, e aí eu estava sentado lá na praia, olhando ela brincando com os netinhos, correndo para cima e para baixo. Aí eu falei, meu, essa paciente era uma paciente toda metastática, uma paciente que tinha uma expectativa de vida curta, a morbidade era grande e tal, e ela tá aí, ó, tá na praia brincando com os netos. Então, aquilo ali mostra que o nosso trabalho, ele saiu do laboratório, né, e ele trouxe um benefício real para essa população, Uhum. né? Foram momentos assim que realmente eu pude refletir a respeito do nosso papel na sociedade como médicos, como profissionais. Que legal. É nesse sentido mesmo que eu falo, porque vocês têm pouco contato com o paciente, né? Então, o que vocês sabem muitas vezes é aquilo que o médico, que também é amigo e se preocupa em trazer para vocês, olha, aquela indicação, aquilo que vocês fizeram e tal, fez a diferença, mas isso é um número muito pequeno, né, comparado à quantidade de laudos que vocês dão. E É, aí ver isso na prática, é. né, saber, deve ser muito emocionante. Alguns meses atrás, um oncologista de Tubarão me ligou. Hum. Ele me ligou, o único objetivo, ele contar pra mim, lembra uma paciente que ela tinha um câncer de cabeça e pescoço, tinha metástase óssea e tal, que eu pedi pra ela levar o material até aí? Lembro. Ela tá super bem. Eu só tô te ligando pra dizer Uau! que ela tá super bem. A gente não sabe nem se já vai suspender o tratamento porque não tem mais evidência de doença ativa nela. E, inclusive, eu conversei com essa paciente há algumas semanas, né, pra saber como é que ela estava, e tal. Então eu falei: "Puxa, que legal, né". E ele teve esse cuidado, essa delicadeza de Sim, ligar pra mim, pra me comunicar. E esse era um diagnóstico de uns 2 ou 3 anos atrás, tá. olha só. Ele pra me contar: "Olha, aquela paciente lá, lembra? Lembro, ela tá super bem, só pra te avisar que ela tá sem evidência da doença. Agora eu não sei se eu suspendo o tratamento ou não, mas a gente tá decidindo manter o tratamento, né". Em time que se ganha não se Não mexe, se né, mexe, então, é. é É um carinho, né, é. e que bacana isso, porque isso deve aquecer o coração, né, de falar: Ah, isso "Poxa, é. o nosso trabalho está fazendo a diferença de verdade, está impactando realmente positivamente na vida das pessoas". Que legal, parabéns. Não. Vamos falar de biópsia líquida? Ela é uma tecnologia que já faz parte, que já está modificando os diagnósticos. O que ela já faz e o que se pode esperar dela? A biópsia líquida, ela ainda tem bastante espaço para Uhum. ela crescer.
hoje, né, a gente lá no grupo Infolauda, a gente faz a biópsia líquida especificamente para alguns casos, né, com, por exemplo, BRAF, que é uma mutação que é muito comum em melanomas, e EGFR também, que é uma mutação comum em adenocarcinomas de pulmão, né? E quando que a gente faz a biópsia líquida? Principalmente, o ideal ainda é a biópsia, o tecido, né? Quando a gente remove o tecido para fazer o teste no tecido. Mas às vezes o paciente não tem condições de uma nova biópsia, às vezes o local de biópsia é um local um pouco inacessível, que pode trazer algum tipo de complicação. E é muito mais fácil você fazer uma coleta de sangue, como se fosse um exame de sangue mesmo. E a gente, Uhum. no laboratório, com esse material, com o sangue do paciente, a gente tenta localizar, identificar o DNA tumoral circulante. E quando a gente localiza, a gente consegue fazer um teste molecular direcionado, né? No caso do BRAF, a gente faz para o BRAF, no caso do EGFR, para o EGFR. Então, acho que o grande benefício é justamente para esse grupo de pacientes. No caso, por exemplo, de pulmão, a gente faz o diagnóstico na biópsia, por exemplo, do EGFR, o paciente é mutado. Esses pacientes, eles podem desenvolver uma segunda mutação que a gente chama de mutação adquirida, é adquirida após o tratamento. Nestes casos, a gente acha que a biópsia líquida acaba trazendo um benefício, porque a gente consegue identificar essa nova mutação Uhum. no material coletado no sangue desse paciente, né? Fora isso, né, existem outros testes que podem ser incorporados no futuro, que são testes mais complexos, que a gente usa uma outra metodologia, que é o NGS, que é o sequenciamento de última geração, e que a gente consegue informações mais precisas e mais e maiores informações a respeito do tumor quando comparado com o PCR, que é o método que a gente tem utilizado hoje para biópsia líquida no laboratório, né? Uhum. Então isso são, digamos, perspectivas futuras. Em Entendi. algum momento a gente vai trazer isso, né? Tá. Mas isso ainda é uma coisa que está caminhando e que Uhum. a gente está trabalhando realmente para que no futuro, se Deus quiser próximo, a gente consiga estar oferecendo isso também para esses pacientes. Claro, Ótimo. também é importante que a biópsia líquida ela não vai dar informações para todos os pacientes, né? Isso é Então, importante. assim, um tumor que é inicial, a gente não vai conseguir informação na biópsia líquida, porque a gente depende dessas células tumorais circulando na Circulantes. corrente sanguínea, né? Então, a gente Uhum. precisa de célula tumoral no sangue. Isso aí é em pacientes que estão com doenças mais avançadas, né? Quando a doença está Uhum. localizada no órgão, restrita ao órgão, a gente não vai conseguir essa informação numa Isso. biópsia líquida, por exemplo. Uhum. Então, a gente pode ter um falso negativo. Não foi detectada essa mutação, mas não foi detectada porque não tem célula tumoral, É. ou não foi detectado porque tem célula tumoral e essas Entendi. células realmente não têm a mutação. Então, por isso que, como o doutor Daniel falou, para esses tumores que eles adquirem uma nova mutação, você tem, quer queira, quer não, um controle interno, né? Porque você tem Uhum. que detectar a primeira mutação, a mutação que você sabe que aquele tumor já tinha, e aí você pesquisa se tem alguma outra mutação adicional, né? Por isso que Uhum. nesses casos a gente tem um teste bem confiável, né? Entendi. E em tumores mais avançados, a gente sabe que tem célula tumoral circulante suficiente Uhum. para essa avaliação. É algo a mais, né? Não, É. não exclui o outro processo. Joia, a gente está caminhando para o final do nosso tempo aqui. Mais alguma coisa que vocês acham relevante, importante falar sobre o tema de hoje, sobre câncer de pulmão? Ou falamos de tudo? Eu acho que assim, como a gente falou, não tem exames, não existe um programa oficial, assim, tão bem estabelecido de rastreamento, mas hoje em dia a gente já tem esses programas, então, pacientes que tenham risco aumentado, eu acho importante essas consultas com o pneumologista para fazer esse rastreio, né. Uma vez com o diagnóstico, hoje em dia não é mais uma sentença de morte, por exemplo, então, se conhece alguém, se é algum familiar, a gente consegue, e se precisar de algum exame, algum teste adicional, vocês podem, contar com a gente para isso, né. E acho que é isso, né, não sei. Eu acho que é isso também. Eu acho que muita coisa mudou. Acho que muita coisa vai mudar ainda, né? Uhum. Principalmente agora com essas novas terapias que estão surgindo aí, né? Pro carcinoma de pequenas células, que esse tipo de câncer mais agressivo de pulmão é algo que vai modificar. Como eu disse, até então o tratamento é o mesmo há décadas. Para esse grupo de pacientes, eu acho que existe uma luz agora de uma mudança, finalmente, né? Eu acho que
em relação a novas terapias relacionadas a novas mutações, elas vão continuar surgindo, ano a ano elas vêm surgindo. Né? Esses pacientes, eles de alguma forma, eles vão acabar se beneficiando com isso. E realmente a medicina está evoluindo para algo que nós sequer imaginávamos há pouco tempo atrás, né? A transformação, né? Eu já também acho que já acabei falando isso em outros episódios, do câncer numa doença crônica. Isso é algo que eu acho que é possível que aconteça. Né? Aquele paciente que ele vai ter um câncer, vai tratar usando um remédio todo dia, como um hipertenso, como um diabético faz. Né? Sim, Então isso é uma perspectiva também que a gente tem, é algo que a gente alimenta. que bom. Né? Então, acho que seria isso. É positivo, então. Temos um cenário positivo para o futuro Com aí. certeza. Que bom. Sempre muito esclarecedor conversar com vocês. Muito obrigada pela presença. E para você que nos acompanha, obrigada também pela sua audiência. Lembrando, estamos no Agosto Branco, então se você faz parte de um grupo de risco de câncer de pulmão, não deixe de visitar o pneumologista, faça exames, procure monitorar isso, né? A gente sabe que fumar é um vício, que está envolvendo uma série de coisas, prazeres e tudo mais, mas a tua saúde está em primeiro lugar, ela é prioridade na tua vida, não deixa a tua saúde de lado. Aqui a gente faz o que pode, traz o assunto, a informação para você sair daqui mais esclarecido, né? Com mais informação para realmente cuidar da sua saúde. Afinal de contas, nunca é só um laudo. Muito obrigada. Se você gostou, ativa o sininho para acompanhar os próximos episódios. Siga também, acompanhe o Grupo Infolaudo nas redes sociais e até o próximo episódio.